Ah, cara, ir pra academia e treinar levantando aquelas rodelinhas pesadas todos os dias do mesmo jeito é tão chato. Mas se pelo menos tivesse alguma maneira de eu fazer isso de um jeito nada ortodoxo, extremamente mais complicado e perigoso, e em muitos dos casos até meio ridículo, eu iria me tornar um ser humano tão mais feliz. Ah, meu Deus, é verdade! CrossFit existe! Calma lá, amantes do CrossFit, tá? Todos os dois aí que estão me assistindo. Já que hoje eu estou aqui para sanar uma das dúvidas que eu tenho certeza que muitos de vocês têm, que é: por que CrossFit é ruim? Se você treina, seja há pouco tempo ou há muito tempo, você já se encontrou naquela conversa de: oh, você já pensou em fazer CrossFit? E alguém falou: não, CrossFit é horrível. Normalmente essa conversa não vai muito pra frente. No máximo a pessoa fala: ah, CrossFit faz mal pras articulações. E acabou aí, você fala: beleza, argumentos apresentados, estou convencido. E esse também era o meu caso, por isso que eu tomei nas minhas próprias mãos pra descobrir o motivo do CrossFit ser algo tão odiado. Ou no caso, foi muito odiado, porque hoje em dia... Eita, fraquinho, hein, CrossFit? Tá com nada, hein? Mas eu vou ser bem sincero que eu não tava esperando descobrir que o CrossFit meio que funciona como um culto pra algumas pessoas. Teve um CEO com um ego tão inflado que o maluco achava que ele era o Shadow the Hedgehog do mundo das academias e que a porra do mascote do CrossFit é um palhaço que tá com uma doença causada por excesso de treino. E isso é uma coisa que o pessoal fala: não, é legal, chegou lá, parabéns. Que caralho? É o que dizem lá em Itapecerica da Serra: o buraco do coelho vai sempre mais fundo. E hoje eu tô aqui pra investigar os mistérios e as polêmicas do CrossFit. Ah, e hoje não tem muito motivo pra eu estar de cabelo preso não, tá? É puramente fanservice, porque eu vi que vocês gostaram, então... Vamos lá, irei dar ao público o que o público quer. Por mais recente que o CrossFit possa parecer, ele já é uma parada que tá rolando aí há uns 26 anos, já que ele foi fundado lá nos anos 2000 pelo Greg Glassman, que é uma pessoa bem polêmica, tá? O CrossFit nada mais é do que uma visão diferente para exercícios que o Greg teve quando ele se cansou de ir pra academia. Basicamente é isso. Ele foca em exercícios que, em teoria, teriam um uso prático na vida real. Não são só coisas como ficar levantando rodelinhas. Não, você vai pular, você vai ficar parecendo uma minhoca numa barra. Você vai fazer esses bagulho aí porque eles são úteis no mundo real. E até certo ponto, essa é uma ideia bem legal, apesar que o Greg ele gostava de passar como se a academia fosse só uma coisa, um espaço que só existe para um tipo de treinamento, quando não. Se você faz escalada, se você é um corredor, se você faz algum estilo de luta, você pode ir para academia e ter um treino específico para aquela atividade que você está fazendo, só para melhorar o seu desempenho. Não necessariamente você precisa, mas ainda assim, né, a academia é um espaço bem amplo para muito tipo de gente que faz coisas diferentes. Mas o Greg, ele gostava de resumir a só isso, e o CrossFit era tipo Academia 2. Só que o Greg, ele é uma pessoa bem edgy, bem Lorde das Sombras, xxx. Como, por exemplo, nessa palestra aqui que o Greg tá dando, que ele fala que os treinos dele vão transformar as pessoas nos seres humanos mais fitness que existem. We started posting early and we said that these workouts will exceed the demands of the world's fittest human beings. That these workouts, applying yourself 100% day in, day out, will tear you up. I don't care who you are. They will win, you will lose. O que eu não preciso nem dizer que isso é um pouco exagerado por parte dele, mas ele pegava bastante pilha e bastante credibilidade nesse início do CrossFit, falando coisas como essa. Como eu também tinha dito, o Greg gosta de descredibilizar formas de exercício mais normais, como ir pra academia, falando frases como essa daqui. What's this shit? Anyone ever done that on a job site? Is it essential to raising children? Ah, é, realmente, Mike, elevação lateral, inútil pra criar uma criança. Sabe o que é útil de verdade? Me pendurar numa barra e parecer que eu sou a minhoca no anzol. E eu só tô mostrando isso logo de início, rapaziada, porque vai ser importante já, mas o Greg, ele não só era o CEO, né, o criador do CrossFit, como ele tinha o nome dele diretamente atrelado nisso, porque lá atrás foi ele que criou esse formato de treino. Por mais que depois essa visão original do CrossFit tenha se distanciado um pouco do que o Greg via, já que por mais que os exercícios estivessem ali, tava na mão de outros treinadores de ensinar os alunos, o rosto do Greg ainda era sinônimo de CrossFit. E isso foi uma péssima decisão de negócios. E como a ideia do CrossFit era se espalhar por todo lugar, para além do nome, eles precisariam de um mascote, e eles criaram o Pilky the Clown.
que é o palhaço vomitando. A ideia por trás dessa logo, que pessoalmente eu acho bem tosca, é de um palhaço vomitando porque ele treinou demais, ele se puxou muito e ele acabou passando mal, o que não é algo maneiro assim, porque tipo, isso era uma coisa que o pessoal gostava, tipo, pô, vomitou, mano, nice, bom demais. Ele ficava na parede, várias dessas academias de CrossFit pra relembrar as pessoas que algum dia elas já foram o Puke the Clown, mas elas estão levantando de novo. Agora, por que ele é um palhaço? Não sei. Estaria Greg chamando o próprio público de palhaços? Aí, vou deixar no ar. Mas se o Puke não fosse ruim o bastante, a gente também tem o Uncle Rabidu, que é um palhaço com uma condição que... eu vou ter que ler essa daqui, tá? Rabdomiólise, é um nomezinho bem complicado. Essa é uma condição que pode acontecer com qualquer pessoa, de você tá fazendo um treino de altíssima intensidade e aí as suas fibras musculares se rompem e liberam substâncias tóxicas que entram na sua corrente sanguínea, gerando até insuficiência renal. Nossa, que divertido! Sobrecarregando seus rins e fazendo o seu mijo sair com cor de chá. Olha que bagulho legal, né? E o pior é que eu achei um relato no Reddit de 3 anos atrás escrito: tentei CrossFit pela primeira vez. Literalmente, no primeiro dia que eu fui, eu terminei com rabdomiólises. Nossa, mano. Caralho, imagina que merda. Hoje eu saio do sofá, vou mudar de vida. Momentos depois tá lá deitado numa maca de hospital de molho por algum tempo. É uma condição tratável, né? Algo que vai mudar a sua vida pra sempre, mas ainda assim não é nada agradável, deve ser... Nossa, cara, isso é assustador. Mas agora, com isso tudo explicado, vamos dar uma olhada melhor no que consiste os exercícios do CrossFit. O CrossFit em si prega por exercícios de alta intensidade. Correr, se movimentar bastante, agachamentos, e alguns dos pilares principais que você sempre vai ver em academias de CrossFit são esses: agachamentos normais, agachamentos com barra e agachamentos overhead, você deixando ali a barra acima de você. A barra também é bastante usada em exercícios para ombro, como desenvolvimento. Esse daqui que eu não sei traduzir muito bem o nome, se é um desenvolvimento com mais etapas, eu não sei, essa forma aqui já não parece muito bonita. E esse outro aqui que é parecido com overhead, mas a diferença é que você só faz no ombro mesmo, você corta o exercício da metade, deixa só a etapa que você tá assim. Deadlift, esse aqui é muito presente no CrossFit. Sumo deadlift com elevação e bola. Olha o tamanho da minha bola. Só que agora, rapaziada, a gente começa nos problemas aqui. Eu não sou nem o professor de educação física, nem porra nenhuma, eu falo só das minhas experiências e de pessoas que eu conheço aí que são da área de musculação ou até fisiculturismo mesmo. Fazer esses exercícios com a barra livre, ele é um bagulho que ele exige mais do seu corpo, porque para além de você estar fazendo todo o movimento, que você ainda tem que controlar, você não vai ter uma máquina garantindo ali o equilíbrio das coisas, a gente auxiliando de algum jeito. Fazer a execução perfeita, equilibrar o peso e se certificar de colocar ele no chão sem deixar a sua canela no caminho e você acabar rachando ela em dois. Sim, isso aconteceu, tá? Eu vou ter que parar o vídeo aqui, rapaziada. Eu não posso mostrar isso acontecendo, mas foi triste. Irá ficar totalmente nas suas mãos. E como isso é o tipo de exercício que é pra você fazer, você vai no bagulho de CrossFit, vai ser isso que você vai fazer, acaba sendo meio complicado pra novas pessoas que estão entrando no CrossFit. Isso pode sim acabar gerando muitas lesões. Outro ponto que também leva a muitas lesões é a mentalidade coletiva. Esses dias eu tava passando por uma academia de CrossFit que tem aqui de casa, e a rapaziada tá fazendo um churrasco com os alunos, tá ligado? O que é um bagulho bem legal, tipo, é da hora você ter essa amizade, assim, com o pessoal que você tá indo lá treinar, acho que acaba ajudando, mas quando você tem várias pessoas puxando ao extremo, se levando a limites, você acaba se sentindo à vontade de fazer aquela mesma coisa. Quanto não respeitar os seus limites pode te levar a problemas bem sérios, como levantar pesos que você tá na dúvida se você aguenta, ou fazer aquela mais uma série que vai fazer você passar mal. Mas, por mais que o CrossFit opte por exercícios mais perigosos para um iniciante fazer do que você fazer numa máquina de academia normal, um dos principais fatores que levam muitas pessoas a se machucar em academias é por conta dos treinadores. Diferente de uma academia que tem um personal ali para te ajudar, você não necessariamente precisa fazer o treino que ele tá te falando, ou ficar trocando ideia com o maluco. Você pode chegar lá, fazer o que você tem que fazer e ir embora em silêncio. No CrossFit, geralmente não é bem assim. Você tem ali alguns instrutores e você tá fazendo as aulas que eles estão te passando junto com a rapaziada, tá ligado? Você não entra lá em silêncio, faz o teu CrossFit e vai embora. Não, é um bagulho que tem alguém ali ajudando o tempo inteiro. Só que aí, rapaziada, se liga nessa parada muito louca que eu descobri. Se você vier aqui no site oficial do CrossFit, você tem aqui, ó, o certificado de Level 1. Pra você já tem um certificado ali, poder ir lá dar aula de CrossFit. O que que o
os caras pedem pra gente fazer. O curso de certificado Level 1 oferece instruções especializadas na metodologia do CrossFit através de 2 dias de curso. 2 dias, vai se fuder, CrossFit! Com um grupo pequeno de sessões de treinos e coaches. O ambiente do certificado de Level 1 e todos os aspectos do curso dão suporte a todos os níveis de atletas, do absoluto iniciante até o mais experiente. Amigão, você tá... Não, isso aqui é sacanagem. 2 dias, você tá me falando que vagabundo vai conseguir aprender a dar uma aula, uma instrução de exercícios que tem que ter uma forma muito precisa. Não é nada fácil você fazer aqueles levantamentos assim, com muita carga, sem você ter que treinar bastante, ter alguém ali pra te acompanhar, enquanto o próprio CrossFit tá pedindo só um curso de 2 dias pro cara ser apto a ser um instrutor? Eu tô maluco. Mas, Psyne, como que eu vou fazer esses cursos assim presenciais? Eu moro no Brasil, não lá da gringa, né? Não se preocupa, os caras têm uma solução. Para aqueles que gostariam de ir atrás do curso Level 1 sem o requerimento de uma viagem, nós oferecemos um online Level 1, aonde você pode aprender de casa. Clique aqui para saber mais do curso online Level 1. Uau, cara, agora não preciso nem estar tendo uma aula presencial, vou ver só uma aulinha ali online. Caralho, cara. Isso pode parecer um pouco estranho, de tipo, ué, por que eu preciso ter um curso desse site, tá ligado? Não é só eu lá e abrir uma academia? Não, CrossFit não é apenas um estilo de treino, CrossFit é uma marca. Enquanto o Glassman era CEO do CrossFit, lá pra 2007 até 2011, quando teve aquele big boom do CrossFit, um dos jeitos que ele fez pra aumentar o império dele foi licenciando o nome CrossFit, onde você fazia esse curso, você abria uma academia de CrossFit, sem ele ter que te mandar vários equipamentos, várias coisas, gastar dinheiro. Se desse certo, muito bom, a marca ganhava mais nome, ganhava mais força. Se desse errado, pau no seu cu, só você que gastou com equipamentos, esse tipo de coisa, ia sair perdendo, porque em algum outro lugar ia ter o CrossFit dando certo. E este que se tornou o grande problema do CrossFit. Nessa fase aí, que era uma febre, a rapaziada realmente tinha uma mentalidade de culto. Se a pessoa fizesse CrossFit, ela ia te deixar saber que ela faz CrossFit, porque, mano, é que nem a pessoa que aprendeu a tocar violão, leva aquela merda pra toda festa que ela vai. Então, exatamente a mesma coisa. Porém, por mais que a gente tenha exercícios ou variações de exercícios que já existem, tem um que eu tô guardando aqui pra falar, que esse daqui, amigão, ó, você pode argumentar, falar, não, na verdade, eu não quero saber. Isso daqui é patético, é ridículo, eu não consigo acreditar que isso daqui é um jeito otimizado de fazer barra, que é conhecido como Keeping Pull-Up, que é essa forma de fazer barra, onde você usa o momentum ali que você tá fazendo com o seu corpo para colocar o seu queixo acima da barra. O que eu pesquisei, a teoria dessa parada aqui, é que você tá usando a força do seu corpo inteiro para gerar esse movimento de chicote e fazer o seu queixo ir para cima da barra. Mas rapaziada, vamos lá, ó, esse daí sou eu fazendo uma barra de uma maneira normal, né? Uma das variações que a gente tem é de posição de mão. Você só sobe, força ali bastante os músculos das suas costas, muito legal, teve aquela contração da hora, depois você estica, desceu, acabou. Agora, como é que eu vou levar a sério essa variação do CrossFit quando consiste em você se agarrar numa barra e parecer que tá tendo um ataque epilético? Não tem condição, mano, o bagulho não olha isso, cara. Mas se nós juntarmos isso com tudo que eu mostrei, nós temos várias pessoas não tendo bons dias nos boxes, porque as academias de CrossFit não se chamam academias, são boxes. Uau, como eles são diferentes. Aqui nós temos um ótimo exemplo do cara fazendo essa elevação maravilhosa com esse short tactile de galáxia. E, mano, não tem como um bagulho desse... Ups. Eu não sou nenhum médico pra falar que aquele tipo de queda ali pode fazer você nunca mais andar na sua vida, mas... vou só jogar no ar aqui. Aqui nós temos aquela elevação, o pessoal gosta de fazer também, mas... opa! Isso daí foi um acidente engraçadinho, né? Foi pra rir ali. Mas é só pra vocês verem como esse é o tipo de exercício que exige bastante do seu corpo, bastante controle. Não é tão fácil de fazer. Aqui nós temos outro profissional da barra mandando ver ali na... Uou! Eles não tem como, cara. Não, é engraçado, é engraçado. O cara que é com as perninhas pro ar, pô. Parou. E esses foram só alguns pouquíssimos exemplos. Tem vários e vários vídeos de fails de CrossFit, porque acaba sendo algo muito comum, né? Principalmente lá atrás. Hoje em dia eu já acredito ter dado uma mudada, porque o CrossFit ele decaiu bastante com o passar do tempo, mas isso daqui é a mistura de péssimos instrutores, pessoas que estão muito tempo sem fazer nenhuma atividade física e logo entram nessas paradas de alta intensidade, sem pensar muito bem que elas talvez tenham que começar mais devagar. Mas o CrossFit não acaba por aí, porque nós temos
CrossFit Games. Nossa, que foda! CrossFit Games é bem autoexplicativo, nós temos ali os exercícios, as coisas que é bem normal de se ver no CrossFit, só que num nível absurdo, tá ligado? Aqui fica um pouquinho ainda mais estranho, né, que nem esse tipo de exercício aí, o que é real, tá? Isso é real, mas é engraçado ver numa competição. Porém, por mais que esses exercícios pareçam meio bizarros nem nada, aqui é pro nível de elite mesmo, tá ligado? A rapaziada que treinou, que sabe o que tá fazendo, né? Ainda acontecem acidentes, ainda tem gente se machucando, mas ainda assim é mais difícil porque a rapaziada aí é boa, entendeu? Eles treinaram pra fazer exatamente esse tipo de coisa, então é outro patamar. Mas mesmo que existam atletas de elite do CrossFit, nós também temos incidentes nesses jogos, como com o Lazar Duric, eu não sei. Vindo da Sérvia, com apenas 28 anos, ele era um desses atletas de elite que estava competindo nos jogos de 2024, onde ele correu uma maratona e depois, quando entrou na parte de natação, ele estava indo muito bem ali, ele era um nadador nato, só que ali pro trecho final, ele só desapareceu das câmeras. Eventualmente, infelizmente, ele foi encontrado morto por complicações que ele teve durante ali o percurso. Uma tragédia sem precedentes, né, rapaziada? Mas o que será que o Greg, né, o CEO do CrossFit, tem pra falar pra gente desse evento? When he drowned, I would have shut the games down for 5 years in his honor. I would have. So help me God. I fucking promise you. We feel so bad. We can't even compete. I'm gonna every week at games, instead of the games, we're gonna wear black armbands and build a little bronze bust of this fucking guy. You know what the games athletes would have said? Fuck him. People drown. It doesn't matter. Um homem muito empático, né? Como a gente pode ver aqui. E isso daqui é um podcast que ele foi há um tempo já, tá? Tava fresco esse bagulho aí ter acontecido. They'd be like, what, for this fuck? He's Croatian, you idiot. E só pra cuspir ainda mais a tragédia, ainda errando o lugar que o cara veio, tá ligado? Porém, o momento que o Greg fala essa merda aí, foi há pouco tempo. Ele já não era CEO nessa época. Ele deixou de ser CEO há muito mais tempo antes disso, por uma sequência de merdas que ele falou num momento horrível. Vocês talvez lembrem de toda aquela tragédia que aconteceu com o George Floyd. Foi um caso muito complicado que movimentou muita gente e alguém ali no Twitter tinha postado: racismo é um problema de saúde pública. E aí o que o Tico e o Teco da cabeça desse infeliz fala? Não, vou twittar isso daqui, vai ser ótimo. Ele dá um retweet do bagulho falando: é o Floyd 19, falando, né, por conta do Covid-19 que também tava rolando. Caralho, rapaziada, o maluco foi dilacerado por ele ter falado isso aí do nada, numa situação que tá muito inflamada, tá tudo... Mano, ele juntou duas coisas ali que eu não sei o que passou na cabeça desse maluco. Obviamente, como ele era o CEO e a cara principal do CrossFit, muitos olhos estavam observando ele e muito pessoal ficou tipo, oh, que é isso, mano? Do que você tá falando? E muitas dessas academias de CrossFit estavam cobrando ele porque isso diretamente afetava a marca CrossFit, logo afetava o trabalho dessas pessoas. Porém, um desses donos, depois de ter cobrado o Glassman num e-mail, obteve uma resposta. Vamos ver o que ele falou aqui. Eu sinceramente acredito que a quarentena tenha afetado a sua saúde mental. Uau, Greg, parabéns. É uma sequência de boas ideias. Isto levou ele a ser tirado como CEO do CrossFit, aí teve mó rolezão foda, mas o CrossFit daí pra frente só decaiu, tanto que hoje em dia tem muitas academias que estão mudando totalmente a marca CrossFit pra outras coisas, como por exemplo, um que a minha própria mulher acabou de me lembrar aqui, o Hyrox, que é uma forma de treinamento diferente, não tem nada a ver com CrossFit, tá ligado? Mas meio que consegue utilizar o mesmo espaço. Então tem muitos CrossFits virando Hyrox, ou simplesmente academias da comunidade, como eu vi lá na gringa fazendo. E aí a gente chega aqui no final do vídeo, onde eu falei tudo isso pra responder pra vocês por que o CrossFit ele é tão odiado assim. Significa que ele não tem nenhum uso prático, ele é totalmente inútil? Não, tá ligado? É uma experiência que varia muito de lugar pra lugar. Só que pela natureza do CrossFit, principalmente lá atrás, hoje em dia eu acredito que seja mais diferente, ser bem livre, qualquer um vai lá, faz 2 dias de curso, já pode virar instrutor dessa merda, acabou gerando muitas experiências complicadas e uma saturação para as pessoas que eram de fora. Eu não acho que CrossFit seja diretamente ruim, mas eu também não sairia aí recomendando para vocês fazerem CrossFit. Sendo bem sincero, eu acho que é muito mais útil você só fazer academia normal ou qualquer outra atividade física que não necessariamente seja ir para academia. No passado, o CrossFit gostava de passar a ideia que eles estavam reinventando a roda, enquanto não, você sempre pode fazer mais coisas do que só ir para academia. Pode fazer escalada, você pode fazer lutas. Caralho, velho, você não dá de skate, você tá fazendo um exercício. Mas quem sabe, né, rapaziada, talvez o CrossFit seja um culto secreto que tá mexendo nas engrenagens da academia. Sei lá, eu tô chapando, só pra finalizar o vídeo.
Bom, né, rapaziada, por hoje eu vou ficando por aqui. Yeah! Espero que vocês tenham gostado de mais um videozão épico aí. Você aí mesmo, mano. Vocês. Porque por hoje eu vou ficando por aqui, moçada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Vocês têm alguma experiência com CrossFit? Esses vídeos de academia sempre acaba caindo no colo de um maromba ou de um ex-fisiculturista, que ele dá umas opiniões muito legal aí, então tomara que tenha caído uns crossfiteiros. Falem aí nos comentários, rapaziada. Deixa aí nos comentários. Mas antes de ir embora, rapaziada, eu gostaria de deixar a mensagem final do vídeo, que é, por mais simpático e de boa que eu sou pra conversar com qualquer pessoa na rua, eu sou uma pessoa bem fechada, bem antissocial. Acho que se eu fosse uma academia de crossfit, o primeiro desafio seria interagir. Eu já ia entrar na academia pingando suor.